Estamos voltando com o nosso programa Saúde em Dia e eu sou a doutora Thaís, endocrinologista, recebendo hoje o doutor Eduardo Dias, cirurgião do pé e tornozelo, e estamos falando sobre os pés. No bloco anterior, nós falamos sobre uma causa muito comum agora que as pessoas estão voltando a sair mais de casa, depois dessa questão do Covid, estamos um pouquinho mais livres, frequentando mais parques, então falamos sobre os entorses, como tratar esse entorse, e agora a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem curiosidade a respeito, sobre o joanete. Eduardo, fale um pouquinho pra gente sobre o joanete. Como que se forma o joanete? Existe alguma situação que existe uma predisposição genética ou não? É algum tipo de calçado que pode favorecer isso? As pessoas com certeza têm bastante curiosidade para saber sobre isso. Muita curiosidade. E é muito interessante no consultório que cada um tem uma ideia e é um assunto que eu adoro falar. O joanete, a gente encara ele não apenas como um crescidinho ósseo na região interna do pé, né, ali do dedão, próximo ao dedão, ao hálux, mas ele é uma deformidade complexa. São várias alterações que acontecem ali dentro do pé, na região, para que se forme o joanete, o hálux valgo. Então nós temos o desvio do primeiro osso, nós damos o nome de metatarso. O hálux, que é o dedão, ele vai um pouquinho para dentro, nós temos um tendãozinho que puxa, esse osso hálux ele vai rodando, ou seja, são várias coisas, ou seja, é uma deformidade complexa e não simplesmente um ossinho crescido. Quem é a pessoa que tem alguém que tem mais chance ou não? Sim, nós dividimos isso, a origem, como se forma o joanete, em duas grandes principais causas. Uma delas nós falamos que são os fatores intrínsecos, aqueles que são da pessoa, a parte genética, herança familiar, algumas doenças, e os fatores extrínsecos. E aí sim a gente fala sobre os calçados. Falando um pouquinho mais sobre as causas intrínsecas, a gente sabe, a literatura nos mostra que a herança familiar está presente em 58% a 85% dos casos. Ou seja, se você tem, se sua mãe ou seu pai tem a presença de joanete, você tem aí até 85% de chance de ter. Então, a herança familiar ela está fortemente ligada. Entre outras causas, né, intrínsecas da própria pessoa, a gente tem deformidades como o pé plano, que a gente falou no bloco anterior, é uma das causas que leva ao joanete. Nós temos doenças sistêmicas como artrite reumatoide, uma das principais que leva a deformidades no pé, faz o que nós falamos de pé reumatoide. Pacientes com sobrepeso, a obesidade interfere também na questão da formação do joanete. Então, esses são os fatores intrínsecos da própria pessoa. Certo. Os fatores extrínsecos, disparado e quase que único, é o uso inadequado de calçado. E aí, para as mulheres, vem um fator que é importante, que ela se sente muito bonita, né? Se sente confortável, às vezes não usando, mas é a questão do salto alto. Qual que é o principal calçado que leva à formação do joanete, né? Do hálux valgo? É o salto alto, principalmente bico fino, salto agulha, associado ao bico fino. Esse disparado é um principal causador, né? E esse é um dos motivos que também é mais comum a presença de joanete nas mulheres, muito mais do que nos homens. Uhum. E assim, pensando na questão do joanete, da joanete mesmo, por ser uma situação mais comum em mulheres, se aquela pessoa foi diagnosticada, ela está com joanete, existe algum recurso não cirúrgico ou tem que ser cirurgia? Existe um tratamento não cirúrgico para essa situação? Até hoje, nós não temos nenhum tratamento conservador, ou seja, não cirúrgico, que evite a progressão. O que nós recomendamos? É o início de um joanete, fazer exercícios que façam um fortalecimento do que nós falamos que é a musculatura intrínseca do pé, né? Toda a musculatura que fica na região plantar é uma estrutura relativamente pequena, mas a gente tem muito músculo nessa região, né? Exercícios que fortaleçam aqui a região ligamentar de dentro. Então, são exercícios para tentar evitar uma progressão rápida, mas infelizmente o joanete ele vai progredir. Claro que não em todas as pessoas para uma forma grave, mas na maioria delas vai ter uma evolução e o tratamento que cura, que resolve, é apenas a cirurgia. Antes da gente entrar no tópico cirurgia,
Quando você falou do calçado, tenho certeza que várias mulheres estão agora repensando a sua sapateira em casa, mas a gente falou de um calçado não ideal, mas existe algum calçado que seja mais favorável nessa situação ou não? Sim, existe sim. Como eu falei, a principal causa do calçado são duas alterações do calçado. E aí que a gente tem que focar para indicar um calçado adequado. Perfeito. Então, o salto alto associado ao bico fino leva à formação. Se nós evitarmos isso com o calçado na parte da frente, a câmara anterior do calçado mais larga, isso vai evitar com que o pé fique apertado e leve à formação do joanete. E o salto alto também. O que é recomendado? O que a literatura diz? Até 4, 5 centímetros de um salto, não do tipo agulha, mais do tipo plataforma, com um solado que não seja tão firme e nem tão mole, que seja confortável. Esse é um calçado adequado, né? Calçados de maneira geral, não só para o joanete, mas calçados que não são adequados para uma boa saúde dos pés. Bico fino, sapatilha ou rasteirinha que tem um solado muito fino, que não tem um bom amortecimento. Chinelos de dedo entra nessa situação também? Também, perfeito. É uma ótima colocação. Entra também nesse rol de calçados que não são tão adequados. As mulheres adoram usar, deixam elas bonitas, elegantes, mas a gente sabe que para a saúde dos pés não é tão adequado assim. E pensando então que ela, né, acabou insistindo nos seus lindos escarpins e continua usando e acabou evoluindo para uma situação mais grave. Em que momento isso é cirúrgico e como é a cirurgia, Eduardo? Assim, é uma cirurgia tranquila? É um pós-operatório que ela precisa se preocupar? Eu falo ela pensando que a grande maioria são acometidas por mulheres, mas é claro que a gente sabe que os homens também têm, né? Então fala um pouquinho sobre a questão cirúrgica, por gentileza. Perfeito. Bom, hoje nós temos inúmeras técnicas para tratar o joanete. A principal delas, até há poucos anos atrás, era a técnica aberta, né? A técnica tradicional aberta. Através de cortes grandes, uma maior agressão aos tecidos do pé, né? A gente fala que são as partes moles. Então, essa técnica, ela consegue corrigir? Consegue. Mais recentemente, eu digo que no Brasil, a partir de 2004, 2005, nós recebemos, né, e começamos a fazer uma técnica chamada percutânea. Ela faz parte das técnicas minimamente invasivas. Então, hoje, com pequenos cortezinhos de meio centímetro, às vezes menos do que isso, muitas vezes nem ponto precisa dar nesses pequenos acessos, nós conseguimos, com um instrumental adequado, fazer todas as correções que precisam ser feitas para corrigir o joanete. E isso traz muito mais conforto no pós-operatório, menos risco de infecção, menos risco de lesão de pele. Então, o pós-operatório hoje, né, para você ter uma ideia, o paciente que opera supostamente hoje, ele sai do centro cirúrgico para casa caminhando. Não precisa usar botinha de gesso, não precisa, né, como muito antigamente, ficar aí meses sem colocar o pé no chão. Pelo contrário, hoje a recuperação ela é muito mais rápida, menos dolorosa, então a paciente, né, ou o paciente, ele se sente muito bem logo na primeira semana, segunda semana. Excelente. Gente, o assunto está muito legal. Nós vamos para um breve intervalo agora e eu aguardo vocês assim que nós voltarmos para continuarmos sobre o assunto pés.